Quero dizer que está muito lindo esse conjunto de criança. Talvez tem pessoas que falam que eu vou para a igreja, mas eu não vou abrir a boca porque é festa de criança. Mas na festa de criança Jesus batiza do mesmo jeito. Na festa de criança Deus cura do mesmo jeito. E na festa de criança Ele se faz presente. Abre a tua Bíblia em Provérbios, em Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Toda a igreja, clama a mim. Pode se sentar. Irmãos, quando eu estava sentado aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração. Como é festa de criança, Ele colocou no meu coração de chamar a atenção de alguns pais. Em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nesta noite eu gostaria de perguntar: quantos pais que estão presentes aqui nesta noite e que seus filhos também estão? Os pais que estão acompanhando do filho, levante a mão fazendo favor. Aleluia. Agora eu quero perguntar: quantos dos pais no dia a dia tirou tempo para o seu filho? Seja para ler a palavra ou para orar com o seu filho. Levante a mão, eu quero te conhecer. O Espírito Santo colocou no meu coração que às vezes os pais não entendem o porquê que o filho sai de dentro da casa de Deus. Às vezes os pais não entendem o porquê o filho odeia a igreja. Às vezes o pai não entende o porquê que o filho prefere deixar de ir à igreja para ir numa festa, para ir numa festinha de adolescentes, ou talvez até mesmo de criança. Às vezes os pais não entendem o porquê que o filho parou de querer de buscar a Deus. Porque eu creio que antigamente, na igreja primitiva, os filhos eram cheios do poder de Deus. Os filhos eram cheios do poder de Deus. Os filhos liam a Bíblia o dia todo. Eu creio que na igreja primitiva, os filhos oravam quase o dia todo. Mas se eu for perguntar, quantos filhos hoje tiraram no mínimo 5 minutos para orar ou para ler a Bíblia? Quase nenhum vai levantar. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração que a partir do momento que os pais acordar, que os pais, desculpa a expressão, tomar vergonha na cara, os filhos vão ser restaurados pelo poder de Deus. A partir do momento que os pais se levantar e no momento da promessa, instrua o menino no caminho em que deve andar, o Espírito Santo vai começar a levantar pregadores. O Espírito Santo vai começar a levantar cantores, missionários e pastores pelo poder de Deus. Os pais têm que levantar e instruir o menino no caminho em que deve andar. Mas como assim, Felipe? Porque você falou no caminho muito assim, destacado? É porque muitos pais instruem o menino o caminho, fala o caminho. Há uma diferença entre no caminho e o caminho. No caminho é o pai pegar o filho, segurar na mão dele e caminhar com ele no caminho, ensinar no caminho, começar a andar com o filho no caminho. Mas agora o caminho é simplesmente o pai falar assim: filho, aquele ali é o caminho. Se você quiser seguir, segue, o problema é seu. Aquele é o caminho. Eu vou te dar uma instrução muito básica. O caminho é perigoso, mas eu simplesmente vou sentar aqui no banco e eu vou observar você caminhar. Mas o pai que é cheio do poder de Deus. Mas como assim, filho, você está falando cheio do poder de Deus? Porque o pai que ama, o pai
clame a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quem vai escrever neste livro é Jeremias. Jeremias, ele era um profeta, mas eu quero contar um pouco da história dele. Jeremias, ele veio de uma família sacerdotal. E há uma grande diferença também entre profeta e sacerdote. Profeta, ele recebe de Deus e passa para o povo. O profeta, Deus fala com ele e ele fala com o povo. Já o sacerdote, ele pega do povo e leva para Deus. O sacerdote, ele entra no Altíssimo, pega as coisas do povo, os problemas do povo, os pecados do povo e leva para Deus. Mas o profeta não, ele recebe de Deus e passa para o povo. Jeremias, ele tinha uma possibilidade muito grande de ser sacerdote, mas ele bateu a mão no peito. Eu faço uma conjectura, o que é isso? É uma imaginação. Imagino Jeremias batendo no peito e falando assim: eu vou ser um profeta, porque o profeta, ele fala a verdade. E nos dias de hoje ninguém quer ser profeta, porque quando o profeta fala a verdade, quando o profeta fala aquilo que Deus quer, o mundo humilha ele, o mundo despreza ele, o mundo deixa ele de lado. As pessoas no dia de hoje não querem saber de ficar de lado. As pessoas não querem saber de ser humilhado. Então ela prefere dentro da igreja adorar, da boca para fora, mas quando chega do lado de fora, não é um verdadeiro adorador. Eu vou explicar. Muitas pessoas não querem ser profeta pelo motivo que Jeremias sofreu. Jeremias, ele era um profeta. Jeremias, ele recebia de Deus e passava para o povo. E teve uma época que Israel desviou o seu olhar para o mundo. Israel, povo amado por Deus, começou a desviar, começou a pecar, começou a praticar as coisas do mundo. E o pai que ama, o pai que ama de verdade o filho, ele corrige, ele dá um castigo. Mas como assim, Filipe, você está falando que eu tenho que castigar o meu filho? Você está falando que eu tenho que educar o meu filho? Tem, porque Deus, chegou um tempo que Israel desviou o seu olhar. Então Deus, como ele amava o seu povo, ele estabeleceu um castigo para Israel. Ele estabeleceu dizendo: vai vir um povo e vai atacar vocês. E esse rei se chama Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, atacou. E Jeremias, antes deste rei vir e atacar a Israel, Jeremias falava assim: não tem mais jeito. Deus manda dizer para vocês que vai vir um rei e vai tomar Israel, vai destruir Israel. E o povo não gostava de ouvir a verdade. O povo não gostava de ouvir aquilo que Deus realmente estava estabelecendo para eles. E o povo começou a humilhar Jeremias. O povo começou a deixar Jeremias de lado. E para você ter uma noção que quem tem chamado passa por uma coisa tão difícil. A própria família de Jeremias esqueceu Jeremias. Se você está querendo ser um homem usado por Deus e não quer passar por dificuldade, você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque quem tem chamada não é sempre, não anda de carrão, não tem a melhor casa, não tem o melhor apartamento. Mas quem tem chamada de Deus, ele pode estar passando por dificuldade, ele pode enfrentar qualquer problema, mas ele sabe a dependência do Espírito Santo. O homem que é chamado, a mulher que é chamada, por mais que ela acorda sem luz, por mais que ela acorda sem saber o que vai comer, mas a coisa que não falta dela é a adoração. O que não falta no profeta é a adoração. O profeta, ele acorda adorando, o profeta, ele trabalha adorando, o profeta, ele dorme adorando. E Deus se faz presente aqui para levantar profetas como Jeremias. Ele se faz presente aqui e ele está em busca de verdadeiros adoradores. Começa a clamar aqui nesta noite. Começa a clamar aqui nesta noite que Deus vai começar a trabalhar em seu favor. Começa a clamar aqui nesta noite que Ele vai se levantar do trono e vai agir ao seu favor. Começa a clamar aqui nesta noite que Ele vai lá no teu filho e vai salvar ele. Começa a clamar aqui nesta noite
ele falava a verdade. Jeremias, ele falou assim, eu faço outra conjectura. Jeremias batia no peito e falava assim, eu ser um profeta. A minha família vem da sacerdotal, mas eu vou ser um profeta. E Jeremias, ele falava o que Deus mandava. Jeremias, eu imagino ele no trabalho, por mais humilhado que ele seja, ele adorava no trabalho. Jeremias, por mais dos problemas que ele passava, ele não parava de adorar. Mas agora eu vou para o parede. Tem pessoas que vão na igreja, tem pessoas que vão no evangelismo, tem pessoas que vão na oração e tem coragem de bater no peito e falar assim, eu sou o verdadeiro adorador. Mas como assim, Felipe, você está falando que eu vou na igreja e não sou o verdadeiro adorador? Não. O verdadeiro adorador, ele não só adora aqui dentro, mas ele adora na casa dele, ele adora no serviço dele, ele adora na escola dele. E se você está achando que Deus está achando bonitinho você adorar aqui dentro, até está achando, mas ele vai achar super lindo, megamente lindo você adorar no teu serviço. Deus vai se levantar do trono e vai agir o seu favor a partir do momento que você sair aqui de dentro, bater no peito e falar, eu vou ser um profeta, eu vou falar a verdade dentro de casa, eu vou falar a verdade no trabalho, vou aqui doer. Jeremias, ele passou outra conjectura, ele falando assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Vocês desviaram os seus olhares para o mundo, agora não tem mais jeito. Vai vir um homem, um rei, e vai destruir Israel. Vai vir um homem e vai acabar com Israel. Vai vir um homem e vai levar Israel como cativo. E o povo não gostava de ouvir a verdade. O povo começou a se revoltar com Jeremias. Mas como é que é? Não estou entendendo, Jeremias. Como é que a gente é o povo escolhido por Deus e vai ser levado a cativo? E ele repetia, não tem mais jeito. E o povo começou a humilhar Jeremias. Para você ter uma ideia, Jeremias ele era humilhado pela própria família. Jeremias começou a passar por dificuldades. Mas hora nenhuma Jeremias parava de adorar. Hora nenhuma Jeremias parava de profetizar. Se você está aqui nessa noite e não consegue ouvir a verdade, eu quero te dizer, me perdoe. Pega a sua Bíblia e saia definir, porque aqui é casa de Deus falar com o filho e o filho falar com o pai. Aqui é casa de Deus falar a verdade. E eu estou na direção do Espírito Santo. Eu vou falar o que ele mandar falar. Eu vou fazer o que ele mandar fazer, porque ele é o dono de tudo e tudo ele é. E muitas pessoas no dia de hoje não aceitam ouvir a verdade. Muitas pessoas não conseguem ouvir a verdade. Muitas pessoas, o que eu vou dizer aqui vai doer. Muitas pessoas vão na igreja para buscar bens materiais. Muitas pessoas vão na igreja e a primeira oração que ele faz, se é que ele faz, é dizer assim, pai, eu quero o meu carro, pai, eu quero a minha casa. E ele continua ajoelhado na igreja, pedindo carro, pedindo casa, pedindo tudo, mas esquece de pedir para o Espírito Santo ter liberdade. Tem pessoas esquecendo de pedir o Espírito Santo para salvar. Tem pessoas esquecendo de pedir o Espírito Santo para curar. Então quero dizer, a partir de hoje, quando você entrar na casa de Deus, começa a clamar, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a cuidar do teu filho direito, começa a andar com o teu filho no caminho que deve andar, que Deus vai se levantar, vai te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Felipe, eu não estou recebendo nada. Felipe, quanto mais eu oro, eu não recebo
tudo. Deus, Ele sabe o tempo certo em que você vai receber o teu milagre. Felipe, eu estou mais de 5 anos, mais de 7 anos em busca do meu milagre, mas eu não consigo. Eu vim te dizer que nessa noite, será que você está 100% firmado na rocha? Felipe, eu não estou aguentando mais a minha situação. Felipe, eu não sei o que vou dar para o meu filho amanhã de comer. Eu quero te dizer, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Felipe, meu marido chega no bar 3 horas da manhã, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero te dizer aqui nesta noite, começa a clamar, começa a adorar. Você que trouxe a sua oração, você que trouxe o seu amor, começa agora a abrir a tua boca e começa a clamar, que eu profetizo que Deus vai te levantar do trono e vai agir a seu favor. Começa a clamar, que eu profetizo que Ele vai se levantar do trono e vai anunciar coisas grandes, vai anunciar coisas firmes para você nessa noite. Eu quero dizer, começa a clamar que nessa noite, que eu profetizo que Ele vai começar a anunciar coisas no teu casamento. Começa a orar que nessa noite, que Ele vai te mostrar coisas grandes na tua casa. Eu vou te dar meu minuto para você começar a orar. Eu vou te dar meu minuto para você abrir a tua boca e começar a clamar. Felipe, eu não estou sentindo nada. Começa a adorar. Felipe, eu estou precisando de água. Começa a adorar. Felipe, eu estou precisando de uma cura. Começa a adorar. Felipe, eu estou precisando de uma salvação. Começa a adorar. Estou precisando de um milagre. Começa a adorar. Estou precisando de eu lhes faço presente aqui. Abra a tua boca e começa a adorar. Quem está sendo levantado do trono e vai começar a agir ao teu favor. Felipe, meu marido no bar agora, começa a adorar. Minha filha na prostituição, começa a adorar. Meu filho de nasceu, começa a adorar. Que eu estou vendo um homem de branco indo no motel. Eu estou vendo um homem de branco indo na boca de fumo e tirando teu filho, tirando tua filha, tirando teu marido e tirando tua mulher. Felipe, eu não vou começar a adorar enquanto você não me dizer. Uma pessoa na Bíblia que clamou e o milagre aconteceu. Eu não vou adorar enquanto você não me dizer. Uma pessoa que adorou e o milagre aconteceu. O céu de Jericó, ele estava sentado e ele ouviu e ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, a primeira coisa que ele fez foi adorar. A primeira coisa que ele fez foi falar assim: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais o tempo passava, mais ele gritava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E até os discípulos de Deus falaram assim: cala sua boca, doido. Cala sua boca, que você não sabe o que você está fazendo, o que está falando. O mestre está passando. E ele não parava. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu acho que você não entendeu. Muitas vezes na nossa vida, os problemas começam a entrar como os discípulos. Cala a boca, pare de adorar, não tem mais jeito. Às vezes a gente acorda passando mal e a gente tenta adorar. Aí chegam os discípulos assim: pare de adorar, você não sabe o que você está fazendo. Mas o verdadeiro
verdadeiro adorador, ele não para de adorar. O verdadeiro adorador pode estar faltando tudo, mas ele não para de adorar. O verdadeiro adorador, o mundo pede para ele calar a boca, mas ele bate no peito e fala assim: eu não vou parar de adorar. Eu não vou parar de adorar. Então eu quero te dizer que nesta noite, que quando o servo de Jericó começou a clamar, quando o servo de Jericó começou a adorar, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: sim, que eu vejo. E Jesus curou ele naquele momento. Eu acho que você não entendeu. Comece a clamar ao filho de Davi. Comece a clamar ao filho de Davi, que ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Comece a adorar, que ele vai chegar para você e falar assim: o que queres que eu te faça? E você vai falar assim: eu preciso de uma cura, ele vai te dar. Eu preciso de uma salvação, ele vai te dar. Ele se faz presente aqui. Ele não está passando aqui, ele mora aqui, ele está do teu lado. Então eu quero dizer: começa a adorar, começa a exaltar o nome do Senhor, que ele vai te levantar do trono mais uma vez e vai agir ao teu favor. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu não estou podendo ouvir ele perguntando para mim: o que queres que eu te faça? Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso. Eu estou sentindo a presença daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite. Felipe, eu não estou sentindo. Começa a adorar. Felipe, eu não estou sentindo. Abre a porta do teu coração e deixa o Espírito Santo entrar. Eu estou sentindo a presença, uma brisa. Turibi com rebaixa. Tarabaço, turibi que rebaixa. Turibi que rebaixa. Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente aqui. Você não vai adorar, eu vou adorar. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 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 Tu merece honra, tu merece glória. Porque um dia o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor um dia pegou a minha cruz, tomou a minha culpa e morreu no meu lugar. Eu te agradeço, Pai, por eu deitar, dormir e descansar, porque o Senhor me sustentou. Eu agradeço, Senhor, pelo Senhor ter cuidado. Começa a adorar aqui nessa noite. Começa a adorar aqui nessa noite. Começa a adorar aqui nessa noite. Ele vai pegar na tua mão e vai te perguntar: meu filho, o que queres que eu te faça? Meu filho, o que queres que eu te faça? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Como eu estou sentindo, eu vou te dar meio minuto para você sentir mais um pouco. Eu vou contar até 3. E quando eu terminar de contar, você vai começar a clamar. Você vai começar a adorar. Se tiver vontade de pular, pule. Se tiver vontade de chorar, chore. Que eu profetizo que o Todo-Poderoso vai estender a sua mão ao seu favor. Eu profetizo que quando você começar a clamar, o homem de branco vai tomar a tua mão e vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Eu conto 1, Espírito Santo tem liberdade. Eu conto 2, começa a clamar aqui nessa noite. Eu conto 3, adorar, adorar, adorar,
caminhar contigo. Eu estou cuidando de você. Eu cuido da tua família. Eu cuido da tua casa. Não, Pai, por mais que seja difícil, por mais que a tua cruz seja pesada, um dia eu vou voltar e vou te recompensar o esforço que você fez. A tua cruz é apenas um atalho para você subir para o céu. Por mais que seja difícil, por mais que o mundo te humilhe, eu estou no teu lado. Eu estou cuidando de você. Eu, a partir de agora, eu estou tomando na tua mão direita e estou começando a caminhar contigo. Eu já cuidava de você, mas agora eu estou mostrando o meu cuidado. Assim diz o Senhor. Se você está se cheio do poder de Deus, começa a adorar aqui nessa noite. Aleluia. Pode louvar. Os dois jovens que louvaram aí, canta mais uma vez. E você que quer ser cheio do poder de Deus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, os irmãos aqui, eu vou orar por vocês. Você que quer ser tocado, vem aqui na frente. Mas não venha para brincar, venha para adorar. Glória a Deus. Aleluia.